Oi pessoal, professor Sérgio, e dando continuidade à nossa playlist de cálculo 1, vamos para a aula 4 sobre revisão de funções. E o que nós vamos revisar hoje? Mais algumas funções essenciais. São elas, funções potências, racionais e também algébricas. E o que são as funções potências? É qualquer função escrita da forma f de x igual a x elevado a, onde x é a nossa variável independente, que aqui nós estamos chamando de x, e o a é uma constante. Então, sempre que eu tiver a variável sozinha, elevada a uma constante qualquer, eu tenho a chamada função potência, tá? E nós vamos conseguir perceber que, de acordo com o conjunto a qual esse número a pertencer, o formato do gráfico da função potência vai ser alterado. De que maneira? Nós vamos começar aqui considerando o caso onde esse número a é qualquer número inteiro positivo, tá certo? Ou seja, o a vai ser o número 1, ou 2, ou 3, ou 4 e assim sucessivamente. Ele é qualquer número natural. Então, no caso onde o a é igual a 1, a função y é igual a x elevado a, como o a é igual a 1, fica sendo x elevado a 1, né? Que é o próprio x. E y igual a x, nós já vimos nas aulas anteriores, que tem o gráfico como sendo uma reta. Simples assim. Se o a for igual a 2, a função y igual a x elevado a fica x elevado a 2, que nós já vimos que é uma parábola passando aqui pela origem, né? Agora, se o a é igual a 3, nós vamos ter x elevado a 3, que é uma cúbica, e ela passa a ter esse formato. Se o a for igual a 4, olha que interessante, voltamos a ter aqui um formato parecido com a parábola, tá vendo? Se o a for igual a 5, então a função x elevado a 5 volta a ter aqui uma semelhança com o gráfico de x elevado a 3. E por fim, aqui nos nossos exemplos, se o a for igual a 6, nós vamos ter a função y igual a x elevado a 6, novamente voltando aqui para um formato semelhante ao da parábola, assim como foi para x elevado a 4, tá certo? Então, o que a gente vai ter aqui num resumo para esses casos? Quando a gente tem uma função potência, então x elevado a, com a sendo um número par positivo, a função sempre vai herdar essa característica aqui de semelhança com a parábola. Só que percebam que na parábola, que é o gráfico aqui em vermelho, nós temos um pouquinho mais de abertura na sua concavidade. Se eu pegar aqui então em vermelho a parábola, né, x ao quadrado, em verde é o gráfico de x elevado a 4, um pouquinho mais fechado, né? E em azul, o gráfico de x elevado a 6, um pouquinho ainda mais fechado. Então a gente percebe que quanto maior for o expoente par da função x elevado a, né? Da função potência, mais achatadinha aqui vai ser a curvatura da parábola. E aqui embaixo, ela é um pouquinho mais aberta do que a parábola, tá vendo? Marquei aqui esses pontos em vermelho, que são os pontos onde todas essas curvas se encontram. A imagem do 1 vai ser sempre 1 para todas elas, e a imagem do menos 1 vai ser sempre 1 também para todas elas, porque eu estou elevando o menos 1 a expoentes pares, né? Então, essas funções, percebam que todas elas são funções do tipo par, porque o f de um número sempre vai ser igual ao f do simétrico desse número. Olha só, a imagem do menos 1 está aqui, que é o mesmo valor da imagem do 1. E isso vai valer para qualquer número. A imagem do 2 vai ser igual à imagem do menos 2, e assim sucessivamente. Sempre a imagem de um número vai ser igual à imagem do seu simétrico. Então, toda função potência com expoente par vai ser um exemplo de função par, tudo bem? Já no caso onde as funções forem potências, mas com expoente ímpar, o que nós tivemos? Tivemos esse comportamento, né? No gráfico aqui em azul, nós temos o gráfico da reta, quando o expoente era igual a 1, f de x igual a x. Quando o expoente for igual a 3, temos o gráfico aqui em vermelho, da função x ao cubo. A igual a 5, temos aqui o gráfico em verde da função x elevado a 5. E por fim, aqui no nosso exemplo, quando o a é igual a 7, o gráfico de x elevado a 7 foi esse aqui em preto. Percebam que, novamente, conforme o expoente aumenta, mas agora para valores ímpares, mais achatadinho aqui os gráficos vão ficando, né? E aqui na parte de baixo, mais abertinhos. Esses gráficos são exemplos de funções ímpares. Lembrando,
o f de um valor tem que ser igual a menos f de menos aquele valor. Quem tem dúvida ainda de função par e função ímpar, vou deixar o link aqui de um vídeo do canal onde eu explico sobre essas funções. Tá? Então, vimos aqui a característica de qualquer função potência, sendo o expoente par ou sendo o expoente ímpar, né? Positivos. Agora eu vou mostrar para vocês, usando um software específico, o GeoGebra, como que a gente pode construir alguns desses gráficos, na realidade todos eles, né? Mas vou dar exemplo de alguns, como que nós podemos construí-los usando esse software. É só eu vir aqui na página de busca, vou digitar GeoGebra e teclar em Enter. Aqui nessa primeira página que aparece, nós vamos aqui em GeoGebra Classic, que já vai dentro da página do GeoGebra buscar a parte de construção de gráficos. Pronto, já caí nessa página, aumentar o zoom aqui um pouquinho, e a gente vai nessa parte aqui digitar as funções que nós queremos construir o gráfico. Então, por exemplo, a mais simples, f de x igual a x. É só digitar mesmo com o teclado. Aqui, olha só, a função já aparece, pela simples digitação que eu fiz aqui, já aparece o gráfico da função desse lado. Se eu quiser tirar aqui para facilitar a minha visualização. E agora, se eu clicar aqui, ou se eu teclar Enter aqui antes, eu consigo manipular o gráfico. Se eu segurar com o botão esquerdo do mouse, eu consigo fazer essa manipulação. Se eu girar o scroll do mouse, eu consigo fazer essa manipulação também de zoom. Se eu quiser mudar a cor do gráfico, aumentar a espessura da linha, é só eu vir aqui, ó, seleciono o gráfico, tá vendo? Ó, selecionei, venho aqui nessa parte, e já aparece aqui a opção das mudanças de cores. Então, por exemplo, passei para azul. Se eu quiser mudar a espessura da linha, é só vir aqui, olha lá, mudou a espessura da linha. Se eu quiser, além da espessura, mudar o tipo de linha, olha lá, é só vir aqui e escolher essas opções. Você tem várias formas de trabalhar com os gráficos aqui. Agora eu vou construir uma outra função aqui, o gráfico de uma outra função, né? Então, como aqui eu já coloquei f de x, eu vou construir inicialmente as duas funções no mesmo plano. Aqui eu vou chamar de g de x. Então, g de x igual. E agora eu vou fazer a função x ao quadrado. Eu poderia digitar essa função aqui, mas eu escolhi mostrar para vocês usando uma funcionalidade que o próprio GeoGebra proporciona, que é utilizando aqui o teclado que eu tinha fechado, né? Então eu venho aqui, abro o teclado novamente, e aí eu quero a função x ao quadrado, né? Então aqui, olha só, um termo ao quadrado. Então eu vou digitar o termo que eu quero levar ao quadrado, que é x, então digito x normalmente com o teclado, e aqui eu vou apertar essa teclinha, que ele vai colocar o expoente 2 naquela variável que eu já digitei. Então olha lá, x igual a 2. E já construí o gráfico aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, ou apenas teclar Enter aqui, eu vou teclar Enter agora, teclei, ele já lê, já joga essa função para a memória do GeoGebra, posso fechar aqui novamente, e está aqui, ó, e a função g de x. Se eu quiser tirar aqui essa indicação, que é o rótulo, eu clico com o botão direito do mouse, venho aqui em exibir rótulo, está marcado, tá vendo? Se eu clicar, ele desmarca, e aí saiu. Se eu quiser que só um gráfico apareça, eu desmarco aquele gráfico que eu quero que saia do plano. Então eu quero tirar a reta, basta eu clicar esse aqui. Ó. Aí aqui eu posso manipular, mudar a linha de novo, a cor, a espessura e assim por diante, beleza? Agora eu vou tirar esse aqui e fazer a função x ao cubo. Então como eu já coloquei f, g, vou chamar essa função de h. Então h de x igual, aí aqui vou voltar no teclado, voltei, e aqui olha só, eu quero elevar o x ao cubo, né? Então digito x, mas eu não quero apenas x, já até construí o gráfico dele aqui, tá? Mas eu quero x ao cubo, então eu venho aqui nesse ícone, ó, ele vai me permitir pegar alguma base de uma potência e indicar qual é o seu expoente. Então eu clico aqui, aí ele já vai jogar esse cursor aqui para a parte do expoente, olha só. Jogou, tá vendo? Aí eu digito o expoente que eu quero, que é 3. Olha lá, já construiu o gráfico aqui para mim. Teclo Enter, ele já memorizou aqui a função que nós digitamos. Aí aqui a gente pode manipular, só esse é o gráfico da função x ao cubo. Posso manipular como a gente já viu para os outros casos, e é isso. Voltando para as funções potências, agora vamos pegar o segundo caso, que é quando o expoente a, na realidade, é um número fracionário do tipo 1 sobre n, onde o n é um inteiro positivo qualquer maior do que 1. Então eu garanto que essa fração aqui não é um número inteiro. E aí eu vou lembrar o seguinte, nós vamos relembrar
Quando eu tenho x elevado a 1 sobre n, da forma como eu indiquei aqui, isso é equivalente à raiz enésima desse número x. Então, a nossa função potência, x elevado a, passa a ser do tipo x elevado a 1 sobre n. E 1 sobre n é raiz enésima desse valor x. E aí, no nosso caso, nós vamos ter sempre, então, uma função potência, sendo na realidade uma função raiz. E se eu pegar o caso particular onde esse n é igual a 2, nós vamos ter a função x elevado a meio. Então, o n aqui é 2, né? Fazendo essa comparação aqui, quando o n é 2, nós vamos ter a raiz aqui de índice 2. E a gente sabe que quando o índice é 2, nós não colocamos o 2 aqui, pelo menos não de forma usual. Então, eu vou ter raiz quadrada do número x. Percebam que a raiz quadrada só existe quando esse x aqui for maior ou igual a zero. Então, é por isso que o domínio dessa função sempre vai ser do zero para frente, indo para infinito, assumindo qualquer valor por maior que ele seja. Se eu construir o gráfico dessa função, nós vamos ter essa curva aqui. Só coloquei aqui indicando a imagem do 1, né, que também vai ser 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E todo gráfico com expoente 1 sobre n, onde n é par, né, vai ser um gráfico semelhante ao gráfico aqui da raiz quadrada, assim como aconteceu no caso das funções potências com expoente par, que nós vimos anteriormente. Se por acaso o n não for par, for um número ímpar, como aqui acontece o caso n igual a 3, o que a gente vai ter? A raiz cúbica de x, né? Fica sendo 1 sobre n, no caso n igual a 3, então 1 sobre 3. E x elevado a 1 sobre 3 é a raiz cúbica de x. Nesse caso, raiz de índice ímpar de x sempre vai existir. Eu não tenho mais a restrição aqui que quem está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, vale para qualquer x. Por isso que o domínio dessa função, quando o índice aqui é 3, ou qualquer valor ímpar, é todo o conjunto dos números reais, que pode ser escrito como o intervalo de menos infinito a infinito. O gráfico dessa função tem esse formato aqui, ó. Mais uma vez, coloquei aqui o ponto 1, 1, só para indicar que a raiz cúbica de 1 é o próprio número 1, tá certo? Para qualquer n ímpar, o gráfico da raiz enésima de x vai ser sempre semelhante ao gráfico da raiz cúbica de x, também como nós vimos lá para o caso da função potência, onde o a é ímpar. E vou mostrar novamente agora no GeoGebra como construir o gráfico das funções potências que vão se transformar em funções raízes, tá certo? Agora, pessoal, eu vou deletar essas três funções, então que não me interessam, então apagar, apagar e apagar. Vamos fazer o gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x. Então eu vou novamente utilizar aqui o teclado, ó. Raiz quadrada, olha ela aqui, ó, já apareceu para mim. Raiz quadrada de algum valor. Então eu clico aqui, já vai aparecer o símbolo de raiz, no caso aqui da função da variável x. Olha o gráfico aqui. Apertei o Enter, fechei aqui o teclado, olha lá, gráfico da função raiz quadrada. Posso tirar aqui o rótulo, tirei o rótulo, posso mudar aqui a espessura da linha, mudar o tipo de linha, mudar a cor, e aí, dependendo do que for necessário, dependendo do que a gente quiser fazer, a gente vai alterando aqui as características do gráfico, tá certo? Se eu quiser agora fazer o gráfico de raiz cúbica de x ou de qualquer outra raiz de x, eu venho aqui e faço o mesmo processo, ó. F de x igual, aí como vai ser uma raiz onde o índice aqui não é o 2, quando é o 2 é simplesmente isso que a gente fez agora. Se eu quiser uma raiz cúbica, raiz quarta ou qualquer outra raiz, eu vou usar uma função que o GeoGebra tem, que é a de raiz enésima, onde eu vou escolher qual que é o índice dessa raiz. Então tem que digitar aqui com R maiúsculo, então R, aí raiz, já vai aparecer aqui essa opção, tá vendo? Raiz enésima. Aí eu venho aqui nessa parte, ó, raiz enésima, x, n. X vai ser a função que eu quero calcular a raiz enésima. O n vai indicar o grau dessa raiz enésima, raiz de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e por aí vai. Então eu vou clicar aqui, ó, cliquei, olha lá o que apareceu. Apareceu aqui, o cursor já está na parte onde eu vou indicar o n, né? Se eu quero raiz quadrada, aqui é 2.
Se eu quero raiz cúbica, aqui é 3. Se eu quero raiz quarta, aqui é 4. E assim sucessivamente. Nesse caso, eu quero raiz cúbica, então 3. Aí eu vou jogar o cursor para cá, olha lá. E aqui eu já vou digitar o x, que eu quero a raiz cúbica de x. Digitei o x e aperto o Enter. Olha lá, ele já transformou aquela raiz anterior em raiz cúbica. Esse é o gráfico da raiz cúbica, que aparece inclusive no slide que a gente está verificando no material aqui da aula, tá certo? Voltando para as funções potências, agora o terceiro e último caso que a gente vai analisar, quando aquele a for igual a menos 1. Nós vamos ter a chamada função inversa de x, porque ela vai ter esse formato, né? f de x igual a x elevado a menos 1, e x elevado a menos 1 significa 1 sobre x. Então, nós temos aqui a inversa, né, da função x. Então, nesse caso, o domínio da função, como x pode assumir qualquer valor, mas está no denominador, é qualquer valor com exceção do zero, né? A gente não pode dividir por zero. Então, o domínio é todo o conjunto dos reais, com exceção do zero. Por isso que a gente coloca esse asterisco aqui para indicar que o zero está fora. Escrevendo nessa outra notação, a de conjuntos, é qualquer x real, tal que esse x tem que ser diferente de zero, né? Bom, para ilustrar o gráfico dessa função, ele é um pouquinho mais elaborado, eu resolvi aqui colocar alguns valores de x. Observem que, como eu tenho aqui x diferente de zero, ele está dividindo a reta em duas partes, né? Os valores que estão abaixo de zero, porque podem ser, e os valores que estão acima do zero, que também podem ser. Então eu escolhi aqui alguns valores de x maiores do que zero, acima do zero, né? Na reta real estão à direita do zero. Quando x for igual a 1 quarto, eu vou ter aqui 1 sobre 1 quarto, que vai dar 4. Quando x for igual a meio, eu vou ter 1 sobre meio. É uma divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda. A inversa de meio é 2. Então eu vou ter o resultado 2. Quando x for 1, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Se o x for 2, vai ficar 1 sobre 2, que é meio. Se for 3, 1 terço. Se for 4, 1 quarto. Esses valores, né, de x e das suas imagens, nós já vimos, representam pontos no plano. Então, eu vou ter todos esses pontos no plano, ok? Se eu plotar esses pontos no plano e ligar, olha só o gráfico que aparece. Esse formato aqui, ó. Tá certo? Então, quando o x é positivo, acima do zero, eu vou ter a curva se comportando dessa forma. Só que eu também posso ter valores negativos de x abaixo do zero. Aí a função vai se comportar de uma outra forma, que é a que a gente vai verificar agora. Escolhi aqui outros valores para x, agora negativos, e calculei as suas imagens. Quando x for menos 1 quarto, eu vou ter 1 sobre menos 1 quarto. Para ficar mais fácil de entender aqui, olha só. Se o x for igual a menos 1 quarto, então quando o x é igual a menos 1 quarto, o que vai ser o f de x, né? Vai ser 1 sobre o x, só que o x é menos 1 quarto, que vai ser igual, aí aqui eu tenho uma divisão de frações, né? Então eu conservo a primeira. Qual que é a primeira? A primeira é 1. Então eu conservo 1 e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é a segunda? Menos 1 quarto. Qual que é o inverso de menos 1 quarto? É menos 4 sobre 1. Ok? Então tem que fazer essa multiplicação. 1 vezes qualquer número é aquele próprio número, né? E aqui menos 4 sobre 1 é quanto? Menos 4, tá certo? Por isso que aqui a imagem é menos 4. E com o mesmo raciocínio, a imagem do menos meio é menos 2. A imagem do menos 1 é o próprio menos 1. A imagem do menos 2 é menos meio, até encontrarmos todas as imagens. Então, com isso, encontramos esses pontos aqui e vamos novamente plotá-los no plano cartesiano. Olha que interessante, nós vamos ter esse outro comportamento para a função. Então, essa função 1 sobre x, ela tem um comportamento quando x é positivo e outro comportamento quando x é negativo. São comportamentos parecidos, mas o gráfico vai estar em localidades diferentes no plano, né? Então, se eu plotar para todos os possíveis valores de x do domínio dessa função, na realidade, olha qual vai ser o formato dessa curva. Ele vai ter esse formato aqui na parte positiva de x, que vai estar no primeiro quadrante do plano, e esse formato aqui para a parte negativa de x, estando no terceiro quadrante do plano, tá certo?
Vamos verificar agora rapidamente como construir esse gráfico lá no GeoGebra. Agora voltando aqui, vou fechar esse gráfico, vou apagá-lo. Nós vamos fazer o gráfico dessa função 1 sobre x. Então f de x, a função inversa de x, né, igual a 1. Aí é só clicar aqui em barra invertida. Quando eu fizer isso, ele vai automaticamente colocar a barrinha da fração ali para mim, ela barra invertida, e coloco o x. Olha lá, já construiu aquele gráfico que a gente viu. Olha que interessante. Eu vou diminuir o zoom aqui. Olha lá, o gráfico da função que nós vimos. Vou aumentar aqui a espessura para facilitar a visualização. Então esse é o gráfico que nós acabamos de ver. Bom, pessoal, voltando aqui para o material, vamos falar sobre as funções racionais. É qualquer função que for o quociente, né, a divisão entre dois polinômios, que eu representei aqui por p e por q. Então, de maneira geral, uma função f que for o quociente entre dois polinômios é a chamada função racional. Percebam que para essa função ter sentido, a única restrição que nós temos é que o quociente q nunca pode ser igual a zero. Então, o domínio dessa função é qualquer valor de x, desde que o quociente q de x, né, esse polinômio q de x, seja diferente de zero. Qualquer x, desde que ele não faça o q de x ser igual a zero, é um valor de x que vai estar no domínio dessa função. Um exemplo claro para a função racional é essa função aqui, ó, dois polinômios, um de grau 4, o outro de grau 2, e eu estou fazendo o quociente entre eles. Então, esse é um exemplo de função racional. O gráfico dessa função é mais elaborado, olha só. Ele é dividido em 3 folhas, em 3 partes. E essas 3 partes se devem por causa de um problema que acontece aqui no denominador, olha só. Quando que o denominador é igual a zero? Ele é igual a zero nas suas raízes, né, obviamente. E as raízes desse polinômio são raiz de 2 e menos raiz de 2. Exatamente os valores aqui, ó, onde ocorre essa distinção entre as curvas, né, que compõem esse gráfico. E aí, para ficar fácil de fazer e de visualizá-lo, o ideal é utilizar um programa de computador que facilita a construção desse tipo de gráfico. O GeoGebra é uma opção, fica como exercício vocês plotarem esse gráfico aqui lá no GeoGebra, tá certo? Então tá aqui, o domínio dessa função racional vai ser o conjunto de todos os números reais, cujos valores de x são diferentes de mais raiz de 2 e de menos raiz de 2. Por quê? Raiz de 2 e menos raiz de 2 são as raízes do denominador. Então, eles fazem o denominador ser igual a zero. Então, o domínio são todos os reais, com exceção desses valores que fazem o denominador ser igual a zero. E são esses valores que vão gerar essa quebra no gráfico aqui. Tudo bem? Para finalizar, vamos falar das funções algébricas. É qualquer função que pode ser escrita com operações algébricas entre polinômios. Que tipo de operação? Adição de polinômios, subtração, divisão, multiplicação, extração de raízes de polinômios. Qualquer combinação desses tipos de operação com polinômios vai gerar uma chamada função algébrica. Aqui eu coloquei alguns exemplos de funções algébricas, mas é importante frisar que qualquer função racional é um tipo de função algébrica, né? Porque ela vai ser sempre uma divisão entre dois polinômios. Outros exemplos que eu coloquei estão aqui, ó. O primeiro deles, a função raiz quadrada desse polinômio aqui, ó. Então, eu tenho a extração de raiz de um polinômio. Então, é um exemplo de função algébrica. Essa função tem esse gráfico aqui, ó. Convido vocês a construírem esse gráfico também no GeoGebra, um gráfico diferente do que a gente está acostumado até agora, né? Essa outra função aqui, também olha só, uma potência de um polinômio com a multiplicação dessa função aqui, que é a raiz de um polinômio, né? A raiz quinta de x ao quadrado. Então, isso aqui também é um exemplo de função algébrica. E o seu gráfico é ainda mais diferente do que a gente está acostumado, é esse gráfico aqui. Então, esses são exemplos de algumas funções algébricas. Obviamente, esses gráficos são interessantes de serem feitos usando um software, como o GeoGebra. Encerro mais essa aula com vocês por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau!